Fala, inventor! Hoje é dia da gente falar sobre a Creality Ender 3 V3 Plus. É isso aí. É esse modelo aqui da Creality, que é uma impressora aberta com uma área de impressão gigante de 30 por 30. Por que eu falo gigante de 30 por 30? Porque a maioria das impressoras do mercado aí estão na casa dos 22 por 22 centímetros. E essa daqui expande a área para 30 por 30, colocando ela na questão aí de área de impressão na mesma categoria da K1 Max, ok? Mas lembrando, K1 Max fechadinha, tal, mais para impressão direcionada aí para materiais que não podem sofrer influência da temperatura do ar, e a Ender 3 V3 Plus, uma impressora mais direcionada aí para quem gosta de imprimir com PLA, com PETG, com outros materiais que não precisam estar dentro de uma caixa fechada para poder imprimir com qualidade e, claro, com uma área de impressão aí de 30 por 30, que faz com que essa impressora aqui permita você imprimir produtos muito maiores, aí, modelos 3D muito maiores e tendo várias características aqui, vários componentes e tecnologias que também são utilizados na K1 e na K1 Max da Creality. Então, sem mais delongas, vamos para esse vídeo, vamos conhecer a Creality Ender 3 V3 Plus para você saber se essa é a impressora certa para você. Vamos inventar! Inventor, não esquece que lá no www.garagemdoinventor.com.br, além de encontrar todos os projetos aqui da Garagem do Inventor para você poder fazer um upgrade aí na sua impressora, você também encontra as melhores opções de impressoras, acessórios, filamentos e muitas outras opções aí para o mundo maker e impressão 3D. E comprando através dos links lá da Garagem do Inventor, você ajuda o canal para que a gente possa continuar trazendo novos produtos, fazendo reviews e ajudando você na sua carreira aí na impressão 3D e no mundo maker. Então não esquece, www.garagemdoinventor.com.br, compra através dos nossos links, que essa é a melhor maneira de você ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho. Fica até o final do vídeo porque eu já tenho algumas considerações para fazer a respeito dessa impressora e a gente vai passar aqui pelas características dela, aqui pelo site da Creality, para a gente entender um pouquinho melhor sobre qual é a proposta dessa impressora e as características técnicas dela, para daí eu falar para vocês como foi aí a minha primeira experiência montando e imprimindo os primeiros modelos com ela. Vão ter mais detalhes, assim, mais detalhes profundos no vídeo de review dessa impressora que vai vir daqui a algum tempo. Você que acompanha meu canal sabe que eu não dou minha opinião a respeito de produtos, meu aval final a respeito de um produto, sem que eu tenha testado ele, sem que eu tenha usado, sem que eu tenha colocado coisas para imprimir, experimentado esse produto na prática. Então eu preciso aí de algumas semanas, talvez aí mais de um mês, para eu poder testar ela e até para eu poder tentar contornar alguns probleminhas que eu já vi nela já na minha primeira experiência, mas vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa impressora é uma impressora que vem com uma proposta, assim como a Ender 3 V3, ela vem com a proposta do Core XZ, que é a inversão aí das correias no sentido de seguir o mesmo modelo do Core XY, que é a tecnologia utilizada aí na K1, K1 Max, K1C, só que a Creality decidiu pegar aquele jogo de correias que ficava na horizontal e colocar na vertical para poder servir a uma impressora aberta. Esse modelo de arquitetura de impressora permite que dois motores atuem em dois eixos simultaneamente, tá? O que normalmente acontece, por exemplo, numa impressora com arquitetura cartesiana, é que cada motor é responsável por um único eixo de cada vez. Nesse caso aqui, uma das principais vantagens de você utilizar dois motores com correias cruzadas operando dois eixos simultâneos é que você consegue utilizar o torque desses dois motores e ganhar em velocidade na hora de você fazer a impressão. A grande diferença desse modelo aqui para uma K1 e uma K1 Max é que na K1 e K1 Max o core é XY, ou seja, a cabeça de impressão se movimenta nos dois eixos horizontais, utilizando essas duas correias cruzadas e dois motores simultaneamente. Nesse caso aqui, ela vai se movimentar no eixo Z, que é para cima e para baixo, e no eixo X, que é para lateral.
Então, ela vai ganhar em performance e velocidade nesses dois eixos aqui. Porém, tem uma característica muito interessante sobre essa impressora, é que, como a mesa de impressão é que é responsável por se movimentar no eixo Y, e essa mesa de impressão é muito maior, a Creality, para compensar essa questão da inércia, da força, do torque e tudo mais, com uma mesa tão grande, ela colocou dois motores aqui embaixo no eixo Y. Isso faz com que a mesa consiga se movimentar na mesma velocidade que a cabeça de impressão vai se movimentar. Lembra que tudo com relação à parte mecânica tem relação com a física, né? E um dos efeitos mais prejudiciais para a impressão 3D, não só na questão de velocidade, mas também na qualidade, chama-se efeito inercial. Então toda vez que um desses motores precisa acelerar ou sair do zero e chegar numa determinada velocidade com um desses componentes, ela precisa de aceleração. Quando ela vai mudar de direção, ela precisa desacelerar. Todo esse movimento, essa aceleração, desaceleração, mudança de sentido, é afetado pelo efeito inercial, ou seja, lembra daquela velha lei da física que diz que todo objeto posto em movimento tende a permanecer em movimento até sofrer uma força oposta? Exatamente isso que acontece aqui. Então, para compensar essa força inercial, a Creality colocou dois motores aqui no eixo Y e ela está usando dois motores em conjunto nessa arquitetura Core XZ para poder ter uma impressora de 30 por 30 aberta, com alta performance, com alta velocidade de impressão e com a proposta de trazer qualidade. Mas, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, já estou dando spoiler aqui antes da gente entrar no assunto. Outras características dessa impressora são que ela tem uma extrusora clog free, ou seja, livre de entupimento, mesma proposta da Ender 3 V3. Ela também tem a proposta de imprimir em até 600 mm por segundo, com o bico Quick Swap, que eu já falei no outro vídeo sobre a Ender 3 V3, que ele é mais rápido de se trocar do que o bico antigo da Creality, mas eu não considero ele Quick, tá? Eu não considero ele como um modelo Quick Swap, como tem aí em outros modelos de impressora, que é você apertar um botãozinho e simplesmente trocar o bico, tá? Sem ter trabalho. Aqui você tem que desmontar essa parte aqui da frente da cabeça de impressão, então você tem que soltar dois parafusinhos que tem aqui na lateral, tirar essa parte da frente, pegar duas chavinhas que vem no kit, uma segurar a base do hot end, a outra torcer o bico para você poder soltar. Em tese, a Creality fala que você não precisa aquecer o bico para fazer essa troca. Eu prefiro aquecer, até nas minhas K1 Max, que usam o bico unicórnio, que é o mesmo bico que vem nessa impressora, eu prefiro dar uma aquecidinha, tá? Pelo menos ali, levantar até uns 60 graus para dar uma aliviada na pressão ali para soltar o bico, ok? Então, quanto mais cuidados você tiver aí nesses processos de manutenção, mais a sua impressora dura, tá? Então, tem essas considerações. Além disso, para ser bem exato, a área de impressão dela é 30 por 30 por 33 de altura, tá? Então ela tem um pouquinho mais, ela tem 10% a mais aí na altura para poder imprimir. Isso é bem interessante porque mostra que você consegue imprimir objetos realmente volumosos. Fora isso, você também precisa levar em consideração que quando você aumenta a área de impressão, tá? Essa área que vai de 22 para 30, né, na lateral e na profundidade, você ganha muito mais espaço também na diagonal. Então quando você vai fazer uma impressão, você não considera só a área lateral dela, se a peça cabe, porque na diagonal você consegue imprimir peças muito maiores. Então, uma área de 30 por 30, por exemplo, na minha K1 Max, eu consigo imprimir peças bem mais compridas do que 30 por 30, desde, óbvio, que elas sejam mais estreitinhas, né, para poder caber aqui na diagonal na mesa, mas você ganha uma área gigantesca aqui de impressão para você poder produzir peças e projetos aí bem maiores. Esse modelo aqui, assim como a Ender 3 V3, a Creality colocou um mecanismo de ajuste automático da tensão das correias. Eu não testei esse mecanismo ainda, tá? Eu ainda estou fazendo os testes, experimentando ela, então ainda vou precisar ver se esse mecanismo de tensão automática realmente funciona.
e se ele é eficiente, porque uma coisa é ele apertar a correia automaticamente, tensionar ela, tá? A outra é ela tensionar a correia na tensão correta para não causar problemas como os nossos probleminhas de ringing, né, que ocorrem quando a gente deixa a correia muito esticada. Então eu vou fazer testes a respeito disso, vou fazer muitas experimentações aqui com impressões do dia a dia, com impressões de projetos e coisas que eu uso aqui, justamente para eu poder ver se, na prática, tá? Porque o dia a dia não é só você imprimir bench, né? A gente imprime bench para calibrar e tal, mas no dia a dia existem peças de vários modelos, formatos, tamanhos diferentes, e é nessas horas que você vê se a impressora realmente atende às demandas, ela entrega o que promete. Então por isso que eu levo um tempinho até eu fazer o vídeo de review aqui, porque eu quero trazer um vídeo de review real, de algo tipo da experiência, baseado no que eu passo com aquele produto no dia a dia, para poder falar para você a real a respeito do produto, né? E assim, o produto ele sempre vai ter características que podem parecer negativas para umas pessoas, e para outras pessoas essas características não fazem a menor diferença. Então o importante aqui para mim é que eu passe por essas situações e eu traga para vocês os pontos que eu considero positivos e negativos. Dos negativos, tem alguma forma de contornar? Se não tem, faz diferença para você? E aí você pode tomar a sua decisão de comprar ou não esse produto consciente de como o produto realmente é. Outra característica que acaba sendo meio que herdada, vamos dizer assim, da linha K1, né, que é a K1, K1C e K1 Max, é a questão relacionada à velocidade e aceleração. Essa impressora tem uma proposta de te entregar velocidades de até 600 mm por segundo e aceleração de 20.000 mm por segundo ao quadrado, que é basicamente a mesma proposta da K1, K1C, K1 Max, Ender 3 V3 e agora na Ender 3 V3 Plus. E a Creality consegue chegar nesse modelo, nessa proposta, colocando, né, igual falei agora há pouco no vídeo, 2 motores ali embaixo da mesa para poder mover aquela mesa gigante com a mesma velocidade, a mesma aceleração que os outros 2 motores mexem nos eixos X e Z. Então, em tese, ela deveria entregar essa mesma performance aí das outras impressoras com a mesma qualidade. Uma das principais vantagens de você trabalhar com impressoras abertas é você poder colocar ela num ambiente de farm, porque facilita bastante a questão da remoção das peças ou até mesmo a integração da impressora com softwares de gestão e de automação de farms 3D. Aqueles softwares que quando a impressão termina, ele já esfria a mesa automaticamente e usa a própria cabeça de impressão para empurrar a peça para fora e começar outra impressão sem que precise ter alguém ali colocando a mão, tirando a peça, tal, colocando de volta, mandando imprimir a próxima cópia daquela mesma peça que aquela impressora fica produzindo o dia todo. Então, a Creality ressalta isso, principalmente com relação à questão de que essa impressora aqui roda Klipper e que essa impressora aqui já tem o módulo Wi-Fi, então você pode fazer a conexão dela com a sua rede, integrar com um software e fazer o comando remoto dela. Mas vale a pena ressaltar que assim como todos os outros modelos da Creality vendidas aqui no Brasil, ela vem com o Wi-Fi desabilitado. Mas o update disso é muito fácil, tá? É só você fazer a instalação do firmware dela manualmente e eu já ensinei isso aqui no canal, eu vou deixar no card e na descrição para você poder ir lá e ver como é que faz. É basicamente baixar o arquivinho lá do firmware do site da Creality, gravar num pendrive, espetar nela e dar ok, ok, ok e ir para frente até ela fazer a instalação. E aí pronto, você está com o Wi-Fi habilitado e aí é só alegria mandar a impressão direto do Creality Print tranquilão, sem nem precisar chegar perto da impressora. A Creality também diz que esse frame dela aqui, que por sinal é um frame muito bonito, muito bem construído, é feito em alumínio aeroespacial. Mesmo sendo alumínio, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo da Ender 3 V3, que mesmo sendo alumínio, eu acho que é um alumínio bem denso, porque ela é pesadona, tá? Então, tem um lado negativo, que é, se você pensa em comprar uma dessa porque você quer portabilidade, né? Não sei quem pode querer isso, mas vai que, né? Tem gente que queira comprar para poder carregar ela de um lado para o outro.
vai ser meio pesadinho carregar ela. Mas o lado positivo é que elas tendo um certo peso, ela vai ter mais estabilidade em cima da mesa, tá? Então, mas ela não é levinha, tá? Ela é bem pesadinha. Não sei quanto pesa. Se você quiser que eu pese, coloca aí nos comentários aí que eu vou lá e faço a pesagem dela para falar para você. A montagem dela é ridiculamente simples de fazer, tá? Basicamente o que vem separado, essa peça grande aqui, que é esse frame vertical, as duas barras de reforço aqui atrás, porque como ela é muito grande, ela precisa dessa barra para poder estabilizar, né, esse frame aqui e não ter vibração ou não ter torção dessa peça. Então vem duas barras aqui reforçadas. Basicamente é colocar esse frame no lugar, 4 parafusinhos de cada lado, mais essas duas barras, colocar o display, ligá-la na tomada e seguir o assistente, que é o mesmo assistente de configuração da K1, K1C e K1 Max, que é, seleciona o idioma, se eu não me engano, time zone, depois disso acho que já cai no assistente de self-checking, que daí vai fazer input shaping, autonivelamento e tudo mais, e finalizando isso você está pronto para começar a imprimir com ela. Então assim, a experiência de montagem dela, né, de tirá-la da caixa, é uma experiência muito gostosa de ter, até porque a última impressora aberta que eu tive foi uma impressora que veio completamente desmontada na caixa, vinha até um saco de parafuso para você prender os motores, puxar os fios, conectar tudo. Então a experiência de pegar uma impressora aberta e montar ela com tanta facilidade assim e sair imprimindo foi bem gostoso, foi bem satisfatório, porque para mim a sensação que eu tenho é que quando eu vejo uma impressora aberta em cima da bancada, ela parece muito mais como uma impressora 3D para mim do que uma impressora fechada. Por causa do primeiro contato que eu tive com a impressão 3D, que foi com impressoras abertas. Então, sou meio suspeito, mas a sensação que eu tenho é que quando eu olho uma impressora aberta em cima da bancada, ela parece muito mais como uma impressora 3D para mim. Assim como pessoas que viveram antes da invenção do carro, provavelmente também olhavam para os cavalos e falavam, aquilo parece muito mais com um transporte para mim do que um carro, né? Vai saber, né? Então, bom, mas nem tudo são flores, tá? Nessa primeira experiência da montagem dela, eu tenho algumas considerações aqui para fazer sobre o uso dela, mas para não deixar o vídeo muito longo, eu vou deixar essas considerações para fazer no vídeo de review, que daí eu falo sobre tudo com relação ao uso dela. O que eu tenho para considerar agora aqui, de cara já, é com relação à primeira impressão. Então eu terminei de configurar ela, mandei a primeira impressão, e honestamente, a primeira impressão dela, para mim, pareceu uma tragédia, tá? Se você já assistiu o meu vídeo de overview da Ender 3V3, eu também não fiquei satisfeito com o resultado da Ender 3V3, mas o da Ender 3V3 Plus ficou muito pior, tá? Então assim, ó, na lateral tem tanto ringing aqui nessa área aqui, ó, da cabine do barquinho, que você não consegue distinguir o que é um ringing do que é um desalinhamento, é simplesmente assim, é horrível. Tá? Eu acho que eu só tive um resultado tão ruim assim quando eu fui tentar imprimir TPU pela primeira vez, ok? Então, na frente, no casco, a parte de cima do casco aqui, tá toda fosca, como se o filamento tivesse queimado, eu não sei explicar, mas a qualidade eu achei bem ruim. Lógico, esse aqui é o bench que vem junto na memória dela, que a Creality coloca, que é aquele bench de 13 minutos de impressão, que é para te impressionar com a velocidade de impressão dela. Não dá para esperar muita qualidade desse bench, mas, gente, eu já imprimi bench de memória, bench rápido, que veio com a K1, com a K1C, com a K1 Max, Flash Forge, Bambu, a Ender, né, a Ender 3V3, esse é o pior de todos, assim, ever. A qualidade do bench que saiu da K1, K1C e K1 Max, eu achei muito bom. Agora esse daqui, assim, é o pior de todos, distante, assim, longe, né, de qualquer possibilidade. Aí eu levei em consideração que essa primeira impressão eu fiz nessa mesa aqui, ó, que é essa mesa que eu uso aqui para apresentação, e ela é uma mesa móvel, então eu tenho rodízios aqui embaixo dessa mesa, que eu destravo ela para eu poder movimentar ela aqui no estúdio,
né? Então eu boto ela na lateral durante a semana enquanto a gente está aqui imprimindo coisas, tal, parará. Então ela fica aqui na lateral. E ela não é uma mesa firme, ó, tá vendo? Ó? Aqui na GoPro dá para ver o quanto ela chacoalha, ó. Ok? Então uma impressora desse tamanho aqui, imprimindo na velocidade máxima dela, que não é 600, né? A impressão desse Bench não vai a 600, mas imprimindo na velocidade máxima dela, essa mesa aqui, ela... Cara, teve horas que eu achei que fosse tombar com mesa e tudo, tá? O que que acontece? Eu peguei ela, coloquei ela na bancada fixa, tá? Que é essa bancadona aqui, ó, que é pesada. Botei ela na bancada fixa, rodei o input shaping de novo, deixei o filamento secar de um dia para o outro, só para eliminar a possibilidade de ser umidade, essa questão aqui do casco, e fiz a segunda impressão. Não, assim, ó, teve uma melhora bem sutil, tá? Teve uma melhora bem sutil, eu vou colocar na tela os dois aí para vocês compararem, tá? Esse aqui foi o primeiro, esse é o segundo. Teve uma melhorazinha bem sutil, mas ainda assim eu considero esse Bench aqui uma tragédia, tá? Terrível. Eu tenho as minhas dúvidas se isso não é, de repente, um probleminha de engenharia. Até porque quando eu imprimi aqui a pirâmide, fiz o mesmo teste da Ender 3V3, que é imprimindo a pirâmide na diagonal e o cubinho transversalmente aqui para eu poder analisar o comportamento dela em cada eixo. Eu notei ringing na pirâmide e eu notei o mesmo problema que eu notei na Ender 3V3, que é essas vibrações, essas ondulações nas linhas retas, onde não deveria ter ondulações. Esse é o mesmo efeito que a gente vê na versão antiga da K1 Max, que usava aquelas polias maiores, e causava esse tipo de efeito porque ela não tinha definição, não tinha resolução suficiente na conversão do passo do motor para o posicionamento da mesa. Nesse caso aqui, os efeitos são bem menores, mas eu acho que tem alguma relação com isso. Eu vou trazer mais detalhes para vocês no vídeo de review, depois de eu testar muito ela, tá? Estressar muito ela, testar com filamentos diferentes, e aí eu poder tirar minhas próprias conclusões e trazer para você. Mas lembrando que se você ainda não comprou sua impressora 3D, ou de repente está querendo trocar a sua impressorinha velhinha aí, e pegar uma impressora nova, na 3dcuritiba.com.br, usando o cupom INVENTOR, você consegue encontrar Ender 3V3, Ender 3V3 Plus, K1, K1C, K1 Max, Bambu, FlashForge. As melhores marcas estão lá. Usa o cupom INVENTOR, porque usando esse cupom você gera crédito pra gente lá na 3D Curitiba, para que a gente possa continuar trazendo esses equipamentos aqui para fazer review, para fazer teste, filamentos, acessórios, para que a gente possa testar, validar e ajudar você a tomar essa decisão sem que você precise gastar o seu dinheiro. Então não esquece, impressora 3D, acessórios, filamentos, 3dcuritiba.com.br, usa o cupom INVENTOR que você ganha um descontão e ainda ajuda o canalzão do Inventorzão. Fechado? Um grande abraço para você, eu vejo você no próximo vídeo, não esquece de se inscrever e de marcar o sininho e vamos continuar inventando.